Estão se lembrando um pouco esses nomes? Gaspar de Lemos, quem era Gaspar de Lemos? Quem se lembra? O do Moinho lá. Estava na embarcação. Estava na embarcação de quem? De Cabral. De Cabral, bom. Sim. Era um judeu polonês, é o primeiro judeu talvez que pisou aqui, junto com Cabral, muito bom. Deve ter tinha outras também, talvez menos conhecidas, muito bom. E nós falamos também que quanto tempo durou o período colonial de 1630 a 1654, estão se lembrando disso? A época que os holandeses estavam aqui, estão se lembrando? 1654 conseguiram expulsar os holandeses. Sur Israel é o nome de quem? Da sinagoga. Da sinagoga e em geral daqui e lá. Por que foi chamada Sur Israel? Quem se lembra? Por causa de rocha. Muito bom. Tsur significa uma rocha, e Recife é construído em cima de um arrecife, tá certo? E Duarte Saraiva, por exemplo, está vendo a livraria Saraiva, porque a gente sabe que isso é um nome cristão novo. Era a casa onde eles faziam a sinagoga antes de construir uma. E nós vimos que em 1642 veio um grande contingente de Amsterdã, não se lembrando? E junto vieram dois rabinos, Rabi Yitzhak Abuab da Fonseca e Rabi Moshe Rafael de Aguilar. Eles ficaram até 1654. Por que vieram dois rabinos? Por quê? Porque a comunidade estava fervendo. Sim, e por que dois? Porque para ter duas sinagogas, uma em Recife e a outra em Maurícia, ou Santo Antônio se chamava naquela época. Muito bem, havia já duas sinagogas em Recife e não havia nenhuma igreja ainda em Recife. A igreja estava em Olinda ainda. Se imagina o número de judeus, a influência judaica que havia em Recife, tá certo? Yitzhak Abuab da Fonseca e Moshe Rafael de Aguilar eram grandes sábios. Este, Rabi Yitzhak Abuab da Fonseca, tudo bem, se tornou, mais tarde, quando voltou para a Holanda, o que ele se tornou? Quem se lembra? Bem, o que ele se tornou? Rabino. Ele já era rabino, não se tornou rabino mor da cidade. Ele se tornou rabino-chefe de Amsterdã. Muito importante. Rabi Yitzhak Abuab da Fonseca, ele que foi o homem que incentivou em Amsterdã, quando ele voltou, para construir a grande sinagoga portuguesa. Quem já visitou lá? Grande sinagoga portuguesa enorme, tá certo? Vocês viram ela? Claro. Quem já viajou na IC, se viu. Então essa sinagoga, ela foi incentivada a construção, que é enorme. Ela uma obra de arte pelo Rabino Yitzhak Abuab da Fonseca. E a arca, como a mesa central, a tevá e o echal, são feitas de madeira que vieram do Brasil, de jacarandá que vieram do Brasil. Você lembra disso? Falamos disso, hein? Rabbi Yitzhak Abuab da Fonseca era um grande erudito. O que significa erudito? Primeiro, ele conhecia tudo com o rabino, realmente deve conhecer muito mais, filosofia judaica, halachá, Gemara, Talmud, Mishnah, Midrashim. Ele é um mekubal, também entendia de Kabbalah, livros de Kabbalah. Ele era um homem muito grande também nas ciências, sabia várias línguas, entendia de música, era um morrel, era um homem que era realmente de uma abrangência muito grande. Começou sua carreira em Amsterdã, foi para Recife, viveu em Recife de 42 a 54, 12 anos, e depois voltou para Amsterdã. Faleceu com 88 anos em Amsterdã. Ele é nascido no Portugal, como muitos judeus que são de famílias de cripto-judeus, famílias dos Anussim, como falamos em hebraico, famílias de judeus que tiveram que esconder seu judaísmo, viviam como novos cristãos, mas eram judeus. Ele é nascido ainda no Portugal. Moshe Rafael de Aguilar é mais jovem, também muito
sábio, muito erudito, mas mais jovem. O Rafael Avilar deixou muitos escritos, manuscritos, mas não tantas publicações. Fez alguns livros também. Rabbi Yitzhak Abuah fez vários livros, várias coisas. Quando conquistaram finalmente os portugueses, reconquistaram o Brasil em 1654. Dá para ler o que estou escrevendo? 1654. Isto demorou, não foi fácil. Eles tentaram fazer isto, a gente falou que o cerco a Recife foi muitos anos. Quem se lembra o nome desta guerra? Guararapes. Guararapes, sim. Hã? Guararapes. E durante anos cercaram o Recife, demorou quase 9 anos da reconquista. E conseguiram. No ato da capitulação, foi escrita a capitulação, está escrito lá que os judeus têm o direito de voltar para Amsterdã. Isso foi uma concessão que eles fizeram, porque os judeus estavam com muito medo dos portugueses voltando no Brasil. Por que estavam com medo? Inquisição. Claro, porque os portugueses eram cristãos e havia Inquisição. Eram pessoas que procuravam cristãos novos que são judaizantes, traziam-lhes de volta para o Portugal. Lá eram torturados nos porões da Inquisição, de vez em quando queimados nos chafariz, nos atos da fé, você sabe isso. Então os judeus não queriam, no período colonial holandês, eles gozavam de uma liberdade, e agora de repente é perigoso. Então os judeus pediram e foi concedido que eles podem sair. Realmente os navios foram, como lhe contei a última vez, e 2 navios foram presos pelos piratas, acabaram nos Caribes, e foram os judeus que fundaram a comunidade judaica de Nova Amsterdã, mais tarde em Nova York. Então são judeus recifienses que fundaram a comunidade judaica americana. Interessante isso. Se não teria tido esta volta dos portugueses para Recife, Recife seria hoje talvez Nova York, e seria uma cidade muito próspera, porque o judaísmo lá estava prosperando, estava bem economicamente, até que começou o cerco. Quando começou o cerco, não tinha mais navios, víveres, comida, alimentação, degringolou. Mas até lá a situação em Recife estava muito boa. Como falei para vocês, eles que mandavam tzedakah e ajudavam de Recife, mandavam dinheiro para Israel, para outras finalidades boas. Havia em Amsterdã um fundo para donzelas pobres, para poder ajudá-las a casar, e vinha dinheiro de Recife, das tzedakot de lá. Eles tinham um fundo de Pidyon Shvuim. Sabe o que é Pidyon Shvuim? Resgate de prisioneiros. De presos inocentes. Sim. Isso é uma grande mitzvah. E naquela época tinha muitos piratas que pegavam pessoas, sequestravam, pediam dinheiro, etc. Então os judeus de Recife, no começo eram prósperos e ricos, mas no final foi trágico. Com tanto tempo, o Rabbi Yitzhak Abuah da Fonseca descreve nos seus livros, nos seus poemas, ele descreve, vocês podem ver isso, existe um livro a respeito que chama Bandeirantes Espirituais do Brasil. Ele descreve como que a fome era difícil, pessoas não tinham o que comer, não tinham víveres, não tinham condições, era complicado essas embarcações portuguesas cercando o Recife. De qualquer jeito, a nós o que nos interessa agora é, como lhe falei, que grande parte voltou para Amsterdã, uma pequena parte foi para os Caribes, se lembra, para as Guianas, fundaram as comunidades judaicas de Cayenne, na Guiana Francesa, para Maribo, Guiana holandesa, foram para Newport, a primeira sinagoga dos Estados Unidos é Newport, Rhode Island. É lá que está a primeira sinagoga portuguesa. Antes que chegou para a Sherit Israel, que está em Nova York, era em Newport. Na Jamaica tinha também aquela de Curaçao. Alguém de vocês ouviu falar de Curaçao? Alguém já foi para Curaçao? Curaçao é uma ilha perto do Venezuela, onde tinha uma comunidade também judeus portugueses, assim diante. Vamos agora passar um pouco para uma outra figura muito importante. Esta figura que eu quero falar dele hoje, ele nasceu com outro nome. O nome dele era José ou Tomás de Lis. Esse é o nome cristão dele.
O nome judaico, lembra-se, todas as pessoas tinham dois nomes. O nome judaico dele é Isaac de Castro. Isaac de Castro era um sobrinho de Moshe Rafael de Aguilar. É um sobrinho do rabino. Provavelmente veio com ele no mesmo navio. Nós não sabemos exatamente, mas provavelmente deve ter chegado no Brasil, deve ter chegado em Recife em 1642. Jovem, chegou com 18 anos. O propósito que ele veio para cá, aparentemente, era para uma missão também. Ele era um rapaz jovem, veio de Amsterdã, deve ter nascido também na França, algum lugar pelo nome dele, ou no norte de Portugal. Ele falava muito bem hebraico, francês, português e castelhano, obviamente nem se fala, sabia judaísmo, aprendeu em Amsterdã nas escolas boas, era o sobrinho do rabino, sabia muita coisa do Torá. E ele soube que tem no Brasil, no estado da Bahia, me parece que naquela época se chamava Bahia de Todos os Santos, não? Assim se chamava Bahia de Todos os Santos. Lá tem muitos cristãos novos. Lá tem muitos cripto-judeus que não sabem absolutamente quase nada do judaísmo. Porque lá não tinha uma sinagoga organizada, e lá não tinha uma querila como a gente tinha em Recife. Por que lá não tinha? Por quê? Não, não sei. Por que o rabino não foi? Por que a Holanda não mandou o rabino lá? Governado pelos holandeses. Oh, não era governado, era na mão dos portugueses. Exatamente. Bahia não está no nordeste, que é a parte do Brasil colonial, lembra-se, tá certo? Bahia está nas mãos dos portugueses. Então lá a situação é bem mais difícil, bem mais complicada e bem mais perigosa. Mas o Isaac de Castro, jovem idealista, sai de Recife e vai para Bahia. Vai para Salvador, Bahia. Caminho que nós faremos também. Estão comigo? Sim. Ele vai lá com um intuito: ensinar o judaísmo aos cristãos novos que moram na Bahia. De acordo com os nossos livros, a gente sabe que tanto na Paraíba, naquela época, havia bastante judeus, e também na Bahia. Ele sai, Isaac de Castro, vai para a Bahia. Acontece que houve denúncias, ou que seja, e o Tribunal da Inquisição pegou. Prendeu este jovem Isaac de Castro. E prendeu ele. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Não tem, na verdade, julgamentos, mesmo os julgamentos deles eram muito sumários, mas não tem nada de investigação aqui, tudo é feito no Portugal. Eles remetem ele até Lisboa. Lá ele vai ficar na prisão durante um tempo, 1 ano, 2, vão tentar arrancar dele confissões, que ele abandona, que ele reconhece o pecado dele, que ele era um cristão novo porque ele nasceu. Lembra-se que a Inquisição somente perseguia quem? Se alguém era judeu, a Inquisição cuidava dele? Não. A Inquisição só perseguia quem? Os cristãos novos que tinham atitudes judaizantes. Este era o foco da Inquisição. A Inquisição, o Tribunal da Inquisição, só se preocupava com gente que foram batizados cristãos, ou que são filhos de batizados, ou que são já, mas que não são de velhas famílias cristãs, são cristãos novos, e eles têm atitudes judaizantes. Como sabiam a Inquisição se alguém tem uma atitude judaizante, que ele é um judeu que esconde seu judaísmo, tinha denúncias. Cada um podia denunciar. E a Inquisição fez uma coisa inteligente. Todas as denúncias eram anônimas, sem nome. Então podia ser um filho denunciando seu pai, pode ser um vizinho, pode ser um sócio, pode ser qualquer, nunca se sabia. Como que a Inquisição ensinou as pessoas da população a detectar se alguém é judeu? Como? Na igreja todo mundo se prostra, se ajoelha.
ele se ajoelha menos. Ele tem nomes bíblicos demais, chama David, Isaac, Jacob. Acende velas, não faz o crucifixo tantas vezes como o outro. Eles iam na missa, todos os cristãos novos tinham que ir na missa, senão eram suspeitos imediatamente. Sábado, na chaminé dele não sai, na verdade, fumaça, sabe que ele não cozinha no sábado. Quando variam a casa, os cristãos judeus varrem a casa de uma forma diferente que os não judeus. Quem sabe? Da mesa usar para trás. Normalmente os cristãos na Espanha e no Portugal, eles varrem a casa, pegam toda a poeira assim, junta até a porta. Depois eles juntam lá, tiram. Um judeu não faz isso nunca, porque lá que está a mezuzá, ele vai da mezuzá para dentro, junta o lixo, junta a poeira, tá certo? Para nós o lugar onde tem a mezuzá é um lugar muito respeituoso. Então a Inquisição tinha suas formas de saber e detectar quem é judeu, ou pelo menos judaizante. E muitas vezes, se alguém queria se livrar de um sócio ou de um cara que ia gerar uma competição, podia também fazer falsas acusações. Muita gente foi entregue para a Inquisição, era tudo mentira também acontecia. Era um sistema muito perigoso. E o que acontecia? Eles torturavam a pessoa tanto que ele confessava qualquer coisa. Eles torturavam qualquer coisa, era terrível. Uma das formas também que eles detectavam se alguém tem atitude judaica é na hora das touradas. Quando um judeu assiste uma tourada, ele vê aquele toreador pegar os picadores e enfiar de uma forma cruel dentro do touro. O judeu faz isso, pode nem olhar. O judeu não está acostumado a ver sangue, a olhar essas coisas cruéis e sádicas. Então ele sabia que o judeu é um ser muito sensível, não gosta de fazer isto. Então o judeu faz isso. Quando o cara faz isso, significa que ele não está acostumado a sangue, esta crueldade. Quem sabe ele pode ser judeu. É um dos sinais. E assim outras coisas. Infelizmente, após tentar durante 1 ano e meio arrancar de alguma confissão, porque quando alguém era preso pela Inquisição, se ele reconhecia seu erro, ou realmente eu tive alguma coisa judaica, eu reconheço, eu vou voltar a ser um bom cristão, de vez em quando podia amenizar um pouco a pena, dificilmente, mas pelo menos ele ganhava uma coisa. O que ele ganhava? Que na hora de ser queimado na praça, ele ia ser morto antes. Certo? Eles passavam uma forma de matar isso, eles estrangulavam o cara, então ele era queimado morto. Faz uma diferença grande se ser queimado e ser morto. Mas muitos judeus não admitiram. Muitos resolveram, não. Os judeus diziam, eu sempre fui judeu, ou sempre fui cristão. Mas nunca, eles não queriam admitir isso. Então isso fazia que o judeu era muitas vezes queimado vivo. E este Isaac de Castro, que tinha 22 anos naquela época, foi queimado vivo na praça em Lisboa, a praça que se chama Praça do Rócio, se não me engano. Ele foi queimado vivo. Os historiadores da época, vocês sabem que quando havia um ato da fé, como esse se chamava, autos da fé se chamava, o clero assistia, e os nobres assistiam. Vinham o rei de vez em quando, vinham os príncipes, os duques, vinha na verdade as madames, vinham os bispos e os padres, todos vinham assistir. Parecia na verdade como se fosse um teatro, um filme, e viam as pessoas sofrer com todos os julgamentos. Era tudo uma encenação, era uma loucura total. E tinham prazer de ver estas pessoas sofrer. Quando Isaac de Castro estava já 2, 3 horas no meio das chamas, em volta às flamas, ele deu um berro e gritou um Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, a reza máxima dos judeus, que todos se assustaram. Próprios historiadores escrevem isso, não historiadores judaicos, não judeus. Escreve com o berro dele, porque foi 2, 3 horas depois que estava ainda nas chamas, ele deu um berro, um Shema Israel, que durante meses a Inquisição não queimou os judeus.
até que depois, infelizmente, voltaram, mas assustou eles tantos. Ele é famoso, esse Yitzhak de Castro é chamado Hakadosh Yitzhak de Castro, o mártir Yitzhak de Castro, que morreu ao Messirut Nefesh, foi preso na Bahia. Ele tinha um irmão muito famoso também, que se chamava também de Castro, que tinha a gráfica em Amsterdã. A gráfica judaica em Amsterdã era o irmão dele. Estão comigo? Então é bom vocês conhecerem estes nomes que nós estamos falando. E tem mais um aspecto que eu queria que vocês conhecessem. Já que estamos falando de gráficas, vocês sabem que Amsterdã se tornou um centro de muitas gráficas judaicas. O primeiro impressor judeu em Amsterdã se chamava Menashe Ben Israel. Ele tem uma gráfica famosa. Ele mesmo era um rabino, colega da Boab, fazia parte do rabinato de Amsterdã. Ele era o dono de uma gráfica muito importante, Menashe Ben Israel. Depois teve outras gráficas, chegou um tempo em Amsterdã que tinha 3 ou 4 gráficas judaicas. E imprimiam muitos e muitos livros. E aqui vale a pena falar um pouco de um trabalho muito importante que os rabinos e a comunidade de Amsterdã fez. Não esqueça que estava chegando todo o tempo gente que estava fugindo da Espanha e do Portugal, certo? Judeus que estão vindo. Esses judeus cresceram com uma educação cristã. Não sabiam hebraico. Sabiam que são judeus. Podiam ter visto a mãe acender velas de Shabbat, escondida, pode ser até viu um tefilim. Mas eles não sabiam muita coisa. Cresceram nas grandes universidades, Coimbra, Lisboa, Salamanca, outras, na verdade, que eram educação cristã, receberam uma verdadeira educação. De repente, chegando em Amsterdã, a primeira coisa que fazem o Brit Milá, voltam para o judaísmo de forma aberta, para aprender a fazer bamissa com uma criança, eles têm que aprender muita coisa. Então, os grandes sábios de Amsterdã fizeram um trabalho magnífico, que é a tradução de muitas obras clássicas do judaísmo. Traduziram a Torá em português, os comentários, Rashi, muitas coisas do Talmud, muitas coisas de Maimônides, livros de filosofia como o Kuzari, o Bachir, Chovat al-Avot, outros livros, vocês não imaginam, livros de base, como a ensinar alguém a fazer a Shkita, leis do Mikve, leis da Halachá, leis de Berachot. Centenas e centenas de livros começaram a sair em Amsterdã. São traduções para o português ou espanhol, Siturim traduzidos, transliterados, Selichot, Mahzorim do Shem Kippur. Como hoje tem. Hoje nós sabemos que também no século XX começou um trabalho fantástico neste mesmo sentido nos Estados Unidos. Quem foi um grande pioneiro disso foi o Rebbe anterior, Lubavitch, começou com traduções em inglês e hoje realmente existe tudo o que se quer em inglês, desde Mishnah, Gemara, tudo o que se pode imaginar. Existe em francês, existe muita coisa. E já 360 anos atrás, em Amsterdã, aconteceu o mesmo fenômeno. Foram traduzindo e preparando o terreno para estes judeus, quando chegavam da Península Ibérica, poder aprender o judaísmo de uma forma já mastigada, preparada na linguagem deles, para não perder tempo, até que vão aprender hebraico, aramaico, depende da idade que eles chegavam, pelo menos poder ter acesso aos clássicos judeus e começar a aderir à filosofia judaica. Um trabalho magnífico. E também deve-se pensar que talvez alguns destes livros foram depois contrabandeados de volta para a Espanha ou Portugal. E como os judeus de Amsterdã eram grandes comerciantes e negociantes, e faziam business com Recife, e faziam business com todas as comunidades onde que tinha judeus portugueses, na Alemanha, em Hamburgo, na França, em Bordeaux, e faziam com a Grécia, com a Turquia, eles tinham conexão em todo lugar, esses caras. Então, é de se acreditar que também os homens de negócios que voltavam de vez em quando para Portugal, para a Espanha, quem sabe, talvez
colocavam no bolso alguns livros e levavam para lá também, contrabandeavam. Mas foi poderia feito... ser preso, não? Hã? Não poderia ser preso. Podia ser preso, arriscavam sua vida. Como, na verdade, foi feito no século passado, quando comerciantes judeus iam para a Rússia, traziam livros, sidurim escondidos, de talitot, de tefilins, de ter ouvido falar disso também. A Rússia era fechada durante décadas, no século XX. E muitos judeus foram para lá e contrabandearam muita coisa. A mesma coisa, acredito eu, porque eu vi muitos desses livros, quem sabe teremos mais oportunidade de mostrar para vocês sobre isso. Dos livros que foram impressos, muitos deles têm também um formato assim. Por que pequeno? Por que tão pequenos livros desse tipo? Isso, muitas vezes, talvez era uma forma, quem sabe, de espalhar isto. Não esquece que judeus, cristãos novos, a Inquisição ficou na Península Ibérica até século XVIII ou XIX. Depende de onde. Alguns, o Brasil foi abolida a Inquisição, se não me engano, em 1826, ou mais coisa de 1830. É brincadeira. Estão claros comigo? Que dúvidas que vocês têm? Fazem suas perguntas que estamos... E tinha gente que não aceitava o judaísmo? Teve alguns casos, não que não aceitavam, mas que tiveram dificuldade e voltaram, tiveram dificuldade de aceitar as leis rabínicas, as interpretações, e isto causou problemas e alguns deles se tornaram hereges. Tiveram que ser afastados da comunidade, que é o maior exemplo disto. Muito bom. Bendito Baruch Spinoza, que era um sábio também, aprendeu na Yeshiva em Amsterdã, mas se rebelou contra as leis. Não, muitos vinham, não esquecem, com outro background, com uma outra bagagem, e não conseguiram se adaptar. Teve Uriel da Costa, antes de Spinoza, Prado, teve alguns, poucos, se pensar sobre milhares de pessoas que vieram, 2, 3 casos, não é tanto, mas pode acontecer. A grande maioria abraçava o judaísmo e esperava por isso. Assim, não é que eles iam no caminho ao contrário, eles eram fáceis de aceitar a religião. A maioria já praticava escondido, na clandestinidade. Entendeu? Quando chegou o momento de liberdade, ficaram felizes de poder fazer isso. Mas tinha um período de adaptação. Por exemplo, nos estatutos de Recife, que hoje existem os estatutos da comunidade judaica de Recife, está escrito lá que para um retornante ao judaísmo, subir na Torá tem que esperar 2, 3 anos para dar para ele um cargo, para ele ter um cargo na comunidade. Não é que agora ele voltou já, não, tem que se adaptar, aprender. Tinha um período de adaptação, não é tão fácil. Talvez se não é um espião da igreja, de repente, também pode acontecer que alguns eram implantados, entendeu? Mas em Amsterdã, se é da igreja, o cara não podia fazer nada. Se tinha um espião da igreja em Amsterdã, ele não podia fazer nada. Assim. Amsterdã não, mas em Recife podia. Entendeu? Mesmo quando era do domínio de Amsterdã? No domínio holandês não, mas você está vendo que no domínio holandês um judeu de Recife foi para a Bahia e olha o que aconteceu. Entendeu? Então, obviamente que havia leis sobre um período de readaptação dentro do judaísmo, claro. Mas foi um grande movimento de Baalei Tshuva. Trouxeram eles de volta, abraçaram eles, ensinaram eles. Eles voltaram a ser grandes homens. Todos os filhos dessas pessoas eram judeus que eram identificados e se tornaram muitos deles sábios. O que mais? Eu fiquei pensando um pouco. Traduzir os textos não é um passo um pouco, talvez, de ser um reformismo, talvez, de mudança, de quebrar tradições? Não. Eu acho que é bom traduzir para ter o acesso a todos, principalmente a quem não pode estar tendo acesso à língua. Mas eu fico pensando que o hebraico é a língua que nos conecta como um todo, como um povo judeu. E traduzir os documentos e a Torá e tudo. Traduzir não significa que estamos retirando o hebraico. A maioria desses livros tem uma versão hebraica e do outro lado uma traduzida. Você já viu um CD traduzido hoje em dia? Lógico. Então, você vê que está deixando visitar alguma coisa agora. Aí estamos tirando o hebraico. Olha, aqui você tem a Torá traduzida. Está embaixo, está do lado, entendeu? O hebraico está lá.
Reformismo significa modificar o judaísmo. Traduzir não tem problema. Moshe Rabbeinu na época dele também já traduzia toda. Deus entende todas as línguas. O Deus no qual nós acreditamos fala todas as línguas e entende todas elas. Se alguém quer se dirigir a Deus e não sabe hebraico, por que ele não vai falar da sua língua também? Enquanto talvez ele vai aprender hebraico um dia. Não é uma modificação. O juiz não tira nada de hebraico, continua. Na tradução também não estamos falando só de liturgia, não estamos falando só de reza, de estudo. Os livros de filosofia, o judeu tem que saber o que a filosofia judaica diz sobre isso. O livro como Kuzari, de Rabi Yehuda Halevi, ou o livro de Maimônides, O Guia dos Perplexos, são livros profundos que explicam o que o judaísmo acha de A, B, C. Pode ser em qualquer língua, não tem problema. Se pode facilitar, por que não facilitar? O que dá para facilitar, tem que fazer. O que não pode modificar, isso não pode. O que mais? Alguma dúvida a mais? Nada mais? E tinha muita diferença social entre os novos imigrantes que vieram, que não tinham judaísmo, e os judeus que estavam lá? Primeira coisa, os judeus em Amsterdã, vamos falar de Amsterdã, que era aqui lá mais, certas outras são mais sucursais, vamos falar. Em Amsterdã eles tinham um sistema de ajuda aos imigrantes muito forte. Eles tinham caixas de destacar, de empréstimo para poder começar negócios, entendeu? Eles eram muito bem organizados. Mas não tinha uma diferença social? Não necessariamente. Esse momento todos eles aderiram ao comércio, todos foram... Não escutamos sobre isso. Havia, como em cada quila, pessoas mais ricas e outros mais necessitados. Mas havia de tudo. Uma parte desses judeus não foi para Marrocos, foi para África, quando ficou Maimônides? Aqueles que foram para Marrocos, etc., foi logo em século XV. Nós estamos falando século XVII, já 150 anos depois da Inquisição. Quando teve a expulsão dos judeus na Espanha, e que o rei deu 3 meses para sair, se lembra, 4 meses de abril até agosto, julho, então realmente muitos foram, naquela época, foram para a África do Norte, que é o mais perto. A grande maioria foi no começo no Portugal, que ainda não tinha expulsão do Portugal, certo? Mas muitos foram para o Marrocos, outros pegaram navios, foram para a Grécia, Turquia. Eu estou falando agora século 1650, 1600, quando começaram a sair, uns 100 anos depois da Inquisição, um pouco mais. E lá normalmente a saída era para a França. Subiam até o norte de Portugal, da Espanha, iam para Provence, França, Bordeaux, Rouen, e vão ou para a Alemanha, Hamburgo, ou para Amsterdã. Entendeu? Não, o Shabbatai Tzvi foi nessa época. O Shabbatai Tzvi foi em 1660. É verdade, 1660, 65. E foi um movimento muito efervescente. E em Amsterdã, muita gente acreditava que ele era o Messias. Porque os judeus que saíam da Inquisição, da expulsão da Espanha e da Península Ibérica estavam esperando pela esperança. Sofreram tanto, estavam já esperando muito por Mashiach. E chegavam as notícias de Israel, que lá em Israel ele fez isto, milagre e tudo. Até que quando todo mundo percebeu que ele é um grande charlatão, ele se converteu ao Islã, certo? Ao final da Shabbatai Tzvi, ele se converteu ao Islã, foi uma tremenda decepção. Uma tremenda decepção. Mas muitos rabinos na Europa pensavam que chegou o momento. Mesmo em Alepo, muitos achavam que Shabbatai Tzvi é uma solução. No começo ninguém sabia. E quando começaram a conhecer de longe, sabem, uma coisa é uma coisa. Quando foram conhecer de perto, viram que ele é uma pessoa que realmente é um impostor. Por exemplo, Rabi Yitzhak Abuab já avisava seus alunos, cuidado. Mas havia um movimento forte que acreditava que Shabbatai Tzvi pode ser o Mashiach. Até a decepção. Mas em 1946 não aconteceu isso aí, um grande movimento que espera uma... Tudo bem, não espera todo dia que venha o Mashiach, mas não teve um cara que falou, eu sou o Mashiach, chegou o Mashiach. Ninguém se declarou, o Shabbatai Tzvi se autodeclarou, foi falar com o sultão, começou a falar milagre, ele falou não precisa mais de Juat Sheba, o cara se declarou. O outro que era o profeta dele, mandou cartas para as comunidades, aboliu certas coisas, entendeu? Depois do Holocausto, ninguém chegou a falar uma coisa assim.
Mas se falar, você acha que poderia... Quando o judeu sofre muito, o judeu sempre acredita em Mashiach. Já tivemos alguns falsos messias na história. Teve um outro que se chamava Jacob Frank, já ouviu falar dele? Na Europa, também, depois de Shabtai, 2 gerações depois. Já tivemos alguns. Não, o que teve depois da guerra, muitos judeus viraram comunistas, né, também. Se adequaram a isso, né. Depois do Holocausto? Nessa época não tinha tanta opção, né. Muitos já eram comunistas antes da guerra. Antes da guerra, Quem fez a Revolução Comunista são judeus. Marx é judeu. Mas também na Rússia, em 1917, nas primeiras fileiras, Trotsky, eram judeus. Claro. O que mais? Nenhuma dúvida? Nunca mais teve interesse, então, das comunidades que foram para Amsterdã e Nova York voltar para, tipo, a origem Recife, Salvador? Não Recife, quiseram... Salvador, não, origem. Não, Recife. Não, não Nova é York, origem. origem de Nova York. É. Teve agora, semana passada em Nova York, teve um ato de 360 anos exatamente. Fizeram uma festa, uma coisa, fizeram um ato. Teve 10, 15 anos atrás também, não me convidaram até eu fui. Mas agora teve, porque são 1654 e 2014, exatamente 360 anos, certo? Fizeram um ato na sinagoga portuguesa, com filme, com pessoas falaram sobre Recife, a vinda, os primeiros peregrinos. De vez em quando eles recordam isso, eles não escondem isso. Tem uma sinagoga até hoje que chama Sinagoga Spanish Portuguese em Nova York. Eles têm um cemitério em pleno Manhattan, está fechado, e lá no cemitério você vê, todos os nomes são portugueses, alguns são dos nomes de gente que estava em Recife. O que mais? Mas na Inquisição em Portugal e Espanha tinha mais cristãos novos ou os judeus mesmo que não tinham tanto? A Inquisição começou antes da expulsão. Após a expulsão, não podia ter mais judeus oficialmente. Ou o judeu saía, ou ele ficava e entrava na clandestinidade. Entendeu? Isto era a regra. O rei espanhol deu tempo para sair. Se não quer sair, então tem 2 possibilidades. Ou você abraça o catolicismo, você se batiza, ou você é morto. Então muitos se deixavam batizar, mas continuava o judeu. O judeu não abraça uma outra religião. Então lá que nasceu o cripto-judaísmo. Entendeu?